Voltamos para o último bloco do programa Tema Jurídico, que está discutindo hoje sobre regulamentação da internet e crimes virtuais. Vamos conversar agora novamente com os nossos entrevistados, o professor Cláudio Lucena, da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba, e a professora Milena, que é do curso de Direito aqui da Facisa. Professor Cláudio, a lei em tramitação enquadra a criação de perfil falso como crime? Não, e esse me parece que já é um defeito com o qual a lei nasce, né? Por quê? Porque a autoridade policial com quem a gente discute e os fatos que são narrados dão conta de que esse talvez seja, nas redes sociais, a violação mais frequente, né? É o perfil falso. Nós temos diversos tipos penais que tratam de falsidade no Brasil. São os crimes de falsidade ideológica e os assemelhados, né? O problema é que eles não têm a adequação específica e ainda que um delegado entenda que deve indiciar alguém que criou um perfil falso por um desses crimes de falsidade já existentes, há um risco da condição técnica mais na frente ser reconhecida como atípica. E aí o que é que vai acontecer? A polícia terá investido o tempo de investigação, aquele processo penal terá tramitado, muitas vezes esse entendimento só vai se consolidar nas Cortes Supremas, e aí é possível que o processo tenha corrido 4, 5 anos para ser reconhecido lá na frente que não há crime nenhum. Então, me parece, o México acaba de fazer isso, acaba de criar a figura típica do perfil falso, perfil eletrônico falso. Nós temos como discutir o enquadramento de um perfil falso no Brasil a um dos crimes de falsidade, mas nós não temos a garantia de que tecnicamente ele vai ser admitido. Eu trabalharia hoje para a sociedade brasileira o tipo específico do perfil falso. Professora Milena, quais os crimes cibernéticos mais recorrentes? A vítima contribui de alguma forma para esse processo, para esses dados? Tipo, só fecha a porta depois que o ladrão entra? Existe uma forte contribuição do indivíduo, sim. A verdade é que o indivíduo, né, os de posse da ferramenta da internet, ela se expõe demais. Se expõe de variadas formas, seja no Twitter, seja no Facebook, que colocam muitas fotos e isso acaba... É um mundo público, é um mundo virtual, mas é público. Todo mundo tem acesso àquilo ali e facilmente a gente tem acesso a todas essas informações. E a partir do momento em que isso se torna fácil, a gente fica muito vulnerável. É muito fácil. E o movimento de evolução parece muito com o movimento de evolução normal do homem ao longo da sociedade. A gente nunca tomou conta com muito cuidado da porta nem dos muros de casa, até que a violência chegou. Aí se construíram muros, a violência chegou mais, se instalaram alarmes, né? E a busca por segurança vai aumentando. Me parece que é o mesmo comportamento na internet. Todo mundo entrou sem armas, desarmado, para aproveitar um mundo novo de liberdade. À medida que essa liberdade vai gerando as perspectivas de violência, as pessoas começam a tomar, né, mais alguma coisa. Eu tenho absoluta certeza que, se para mais nada, o que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, pelo menos terá contribuído para que as pessoas tenham mais cuidado. Tenham mais cuidado, né, com seus registros. Mas é interessante isso mesmo, porque a gente começa a ter que se policiar com o tipo de atividade que a gente faz na rede. O que é que a gente faz na rede? As pessoas colocam milhares de fotos nos seus perfis. Informações básicas, básicas, né? Estou saindo de casa, sim. Estou chegando em casa, às vezes você você só tem você e seu marido está viajando, você diz, meu marido está viajando, eu estou em casa sozinha. Isso é uma exposição desnecessária. As pessoas não estão tendo limites, né, sobre o que é que eles devem colocar na rede. De repente, a internet a gente se torna um Big Brother. Eu sempre acho que é a mania de querer participar do Big Brother. Parece que a humanidade ela tem essa necessidade de se expor e de ficar de se mostrar para as pessoas, para que as pessoas saibam o que você está fazendo, como você está fazendo. Então, eu acho isso muito complicado. Nesse contexto, professor Cláudio, e quanto ao racismo? O projeto de lei prevê retirada imediata de mensagem com conteúdo racista. Qual a punição para esse tipo de crime na rede? Tem? Nós temos um primeiro caso. Nós temos o leading case do Brasil, né, que é o caso da estudante Mayara Petruzzo, que na época, em 2010, quando da eleição da presidenta Dilma, naquela noite a Mayara coloca no Twitter, né, na conta de Twitter, uma mensagem dizendo que, creditando aos nordestinos a eleição da presidenta e achando que tinha sido uma má escolha, e dizendo que se alguém quisesse ajudar o Brasil, que matasse um nordestino afogado. Essa declaração
foi objeto de repercussão durante aquela semana inteira, né? Foi inclusive muito grave a repercussão para ela própria. Houve a denúncia, né? Ela respondeu o processo criminal que concluiu-se há umas 2 ou 3 semanas. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a Mayara Petruzzo a 1 ano e alguns meses de prisão. Essa pena foi convertida, é uma pena pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e ela está enquadrada no tipo, se não me falha a memória, no tipo de preconceito com relação à procedência. Preconceito de procedência, parágrafo 2º do artigo 20 da lei que trata sobre a vedação ao racismo, né, no Brasil. Então esse crime já tem punição, e o curioso é que a sentença da magistrada do TRF da Terceira Região lida com a situação de redes sociais e fundamenta muitos de seus argumentos na Wikipedia, que é uma enciclopédia também que só existe no meio eletrônico, né? Agora, professor, coisas da tecnologia. Essa situação, apesar de ter se encontrado o autor do crime especificamente, mas a gente consegue provar que é mais difícil encontrar, não é isso, o autor de crimes na internet? Na maioria das vezes, sim. Os agressores ou os ofensores, os acusados de praticar as ofensas contra a atriz Carolina Dickmann são os criminosos dos sonhos da autoridade policial, né? Eles deixam o endereço de MSN em uma das fotos que divulgam, que fazem circular. Quer dizer, isso não vai acontecer nunca. Na verdade, não há muito de alta tecnologia, né? Ela simplesmente clicou ali em algum programa que executou código maligno, as informações foram captadas para fora, alguém teve acesso, e a partir daí a criminalidade é a mais básica, né? Difícil chegar a essa autoria. E a questão, justamente, a grande dificuldade é que quando a gente consegue identificar facilmente, né? Então a gente tem como aplicar. O problema maior é quando o anonimato, quando se configura de fato o anonimato, que é no caso da Carolina Dickmann, como é que vai se configurar essa punição, a identificação desse criminoso virtual? Uma pesquisa realizada em 10 países por uma empresa inglesa apontou que 7 em cada 10 crianças menores de 5 anos dominam o mouse. Como proteger as crianças dos riscos de cybercriminosos? Ou seja, elas estão dominando, a gente está na fase das pessoas nativas digitais. Como proteger as crianças desses cybercriminosos, professor Cláudio? Não tem outra forma, Rodrigo, que não seja a educação. É a família que educa a criança para não seguir um estranho, né? Para não se deixar acompanhar por um estranho. As boas maneiras se aprendem com a família. Qual é o problema agora? E me parece um problema grave. A família não sabe como lidar com esse mundo novo, né? Então, o pai educa o filho para uma situação que ele conhece, para problemas que ele enfrentou, para situações que ele já teve na vida. Nesse novo mundo, me parece que acontece nós temos essa violação. O pai não sabe para onde está indo. Muitas vezes é o filho que vai ensinar o pai e a mãe como lidar com as redes. Muitas vezes, na maioria das vezes, está sendo assim. As contas dos pais, muitas vezes, são abertas, né? E os primeiros passos dos pais nas redes sociais são dados pelos filhos. Então, houve uma certa inversão de valores. O jovem sempre acha que tem um pouco mais de liberdade do que de fato tem, né? E só a idade é que ensina que essa liberdade é limitada por diversos outros aspectos. Então, é muito difícil você tentar limitar a liberdade, né, desse jovem. Para os pais, e os psicólogos vão saber dizer muito melhor do que isso, limitar, invadir demasiadamente a privacidade de um jovem vai terminar afastando, né? Então, o equilíbrio que o pai tem que encontrar para participar da vida do filho, a linha é muito tênue. Mas é importante que o pai participe da vida social, né, dos filhos nas próprias redes sociais, né? Vai ter aquele filho que vai dizer, pô, está me queimando aqui, papai, está me deixando um recado no Facebook, né? Está me deixando um recado no Twitter, mas é uma forma de dizer, também entendo, também estou presente. Isso, evidentemente, não vai vedar todas as possibilidades de agressão, de violação, mas certamente dá ao filho a dimensão de que o pai não está absolutamente ausente, o que muitas vezes pode ser suficiente para evitar um prejuízo muito grande. É essencial, professora? Eu sempre falo que é importante a gente criar na internet um ambiente familiar, fazer com que a internet também seja um ambiente familiar. E só complementando o que o professor Cláudio falou, eu acredito que seja interessante, aí fica uma dica para os pais que têm adolescência, que a gente sabe que é recorrente isso, crianças, adolescentes que já estão, os pais, eles jogam a criança para uma babá eletrônica, que seria agora, não é mais a televisão, mas agora sim o computador. E aí as crianças, elas se envolvem, a gente sabe que vicia, internet, computador, isso vicia, a gente precisa ter um certo limite. Então, criar um ambiente familiar como?
você trazer o seu computador, você trazer o computador da casa para um ambiente em que todos possam passar, numa sala, o que seja de passagem, não um ambiente fechado, que a criança feche e fica ali até altas horas da madrugada, não se colocar computador dentro do próprio quarto. Ah, mas aí eu quero colocar. Bom, querer colocar é uma coisa, agora a questão é, será que é necessário? Será que é saudável, salutar para a criança? Até ela ter um limite próprio, saber se policiar, eu acho que é muito importante a educação do pai. Não existe programa que venha monitorar a utilização da informática melhor do que a própria supervisão do adulto ou então dos pais. É a melhor supervisão que existe, é a melhor forma de controle. E agora, professor Cláudio, como reunir provas diante de um crime virtual? Um print screen tem utilidade? Tem. O print screen não é inútil, não é a melhor prova, não é? O que hoje seria a constituição da melhor prova para fazer registro e evidência de uma ação ilícita, de uma violação no meio eletrônico, seria buscar o que nós chamamos de ata notarial. É levar aquele arquivo ou fazer aquele acesso àquele site que você acha que é o violador num cartório, né, diante de um oficial do Estado que tem fé de ofício. E o que é que ele vai fazer? Ele vai descrever o que está vendo naquele arquivo ou vai descrever o que está vendo naquele site e o código que existe ali por trás descreve num documento público ao qual depois ele dá fé pública. Esse documento chama-se ata notarial, vem se constituindo na melhor, não é ainda o mais adequado, porque não é perícia técnica puramente científica. É o que nós encontramos hoje, é um híbrido entre prova formal, oficial, né, e prova técnica. Então, é um oficial do Estado que descreve aquela página naquele dia, naquela hora, naquele momento, e o poder que o Estado investiu nele de ter fé de ofício dá àquela prova o aspecto que ela precisa para servir como registro no processo judicial. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Professora Milena Barbosa, professor Cláudio Lucena, muito obrigado pela participação do senhor e da senhora aqui no nosso programa. Espaço para os agradecimentos. Primeiramente, a professora Milena. Espaço para o seu agradecimento. Eu agradecer aqui ao programa, à TV Itararé, pela oportunidade de a gente poder debater um tema de tamanha relevância e agradecer também à Facisa por esse apoio, por esse incentivo em discutir esse tema. Professor Cláudio. Agradeço também o convite mais uma vez à Facisa, a instituição da qual fui professor e frequentemente retorno aqui, sempre que sou convidado. Acho que é um espaço que vocês abrem na TV Itararé e junto nessa iniciativa Concurso de Direito da Facisa, que promove debates de muita importância. Eu acho que esse tema começou agora, né? É uma pena que tenha começado com agressão a uma pessoa, né, de repercussão, uma pessoa com projeção nacional, mas me parece que se é uma forma de começar o debate, né, que seja assim. Fica o fruto e a discussão, vocês estão fazendo o papel de conduzir. Muito obrigado pela participação dos senhores, é sempre uma honra tê-los aqui. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé, todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente espera você no próximo sábado. Participe, você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para temajurídico@facisa.edu.br ou ligar para o 2101-8855. Siga-nos no twitter.com/direitofacisa.pb e curta nossa página no Facebook, facisa.com/temajurídico. Obrigado pela atenção. Bom final de semana.